Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast do Excelência Odontologia Digital. Eu, Luiz Salotti, João Duarte e Demetrio Taqueta. Hoje estamos com uma presença ilustríssima aqui, um grande amigo que o digital nos trouxe, que é o Dr. João Rosa. Bom dia. Muito obrigado pela introdução. João Rosa é um dentista que sempre trabalhou em alto nível, nacionalmente conhecido, é o precursor de várias coisas, né? Inclusive o óxido nitroso aqui no Brasil. E ele vai contar um pouquinho da história dele hoje para a gente aqui no nosso podcast. Muito bem-vindo, João. Prazer. Obrigado. Salotti, né? Demetrio, João, meu xará. Obrigado. E obrigado a oportunidade também, esse convite muito bacana, né? Já me sentindo muito à vontade com vocês aqui, né? Aproveitando para parabenizar o IOD. Muito obrigado, João. Porque eu tenho certeza que esse curso já está ajudando muito jovem, porque existe muito, como é que fala assim, muito desconhecimento com o que se pode fazer no digital. Então, às vezes, o jovem dentista ele não sabe para onde ir. E eu acho que esse curso aí... Vou lá, hein? Vou fazer o curso com vocês também, hein? Vai ser um prazer. Portas abertas. Né? Ok, estamos às ordens aqui. Conta um pouquinho da sua história, João, na odontologia. Quando você começou, como que você trabalhava? Comecei antigamente, já coisa bem puxada para trás, né? O 1980, falei para o meu pai, 1979, falei para o meu pai, eu vou fazer odontologia. Aí o meu pai conversou com um amigo dele, meu pai era do Banco do Brasil, né? Grande pai, hoje está no céu, né? Meu pai, já mandei um abraço para ele hoje. E ele falou assim, falei com um amigo e você deve fazer um curso de prótese. Eu falei, prótese, o que será isso? Aí eu fui lá na escola, existia um curso técnico de prótese, eu transferi, eu estava no colegial, né? Então, o conselho que a gente recebe do pai e o conselho que a gente segue, a gente se dá bem. Aqueles que eu não segui, eu me dei mal. Né? Então, aí eu fiz o curso de prótese, finalizei em 1980, já no primeiro ano da odontologia, né? Fiz odontologia na UNOeste, Presidente Prudente, né? Foi uma grande faculdade, foi uma faculdade muito forte, voltada para a prática, preparou a gente muito bem, né? Esse é um outro assunto, mas eu tenho sentido uma dificuldade muito grande nos recém-formados, nos estagiários, sem crítica a eles, né? Que são meninos maravilhosos, são esforçados, mas não tem mão, eles não têm prática nas faculdades. Eu estou tendo que até mostrar, tem os estagiários lá na clínica, olha, a mão você apoia assim, faça assim, quer dizer, eles já tinham que vir com essa formação. Então, não é o assunto de hoje, mas eu tenho sentido que as faculdades não estão entregando o que prometem para os jovens. Então fica aí. E ainda essa pandemia diminuiu muito mais a carga horária prática deles. Aí descobriram também a distância, o ensino à distância, que isso daí vem cada vez mais... Que é mais prático para o professor, porém prejuízo para o aluno. Exatamente. Né? Mas economia para as faculdades também. Aí, então, eu fiz o curso de prótese, já entrei na odontologia, já estava em 1980 na odontologia, lá em Presidente Prudente, na UNOeste, e logo eu montei um pequeno laboratório na pensão, no fundo da pensão que eu morava, então eu fazia prótese, dentadura e ponte móvel, né, para o pessoal do terceiro e quarto ano e ganhava o meu dinheirinho ali. Então começou uma vida de trabalho, né, com a prótese, assim. E daí pegou o diploma, pôs debaixo do braço. Pegou o diploma embaixo do braço. Aí a vida me deu algumas janelas para técnicas pioneiras. Por exemplo, 1988, em janeiro ou março de 88, eu conheci o Dr. Davi Serson, hoje falecido, um gentleman. Vocês já ouviram falar do Dr. Davi Serson? Ele me deu implantodontia na graduação. Então, um gentleman. Última turma lá em Guarulhos. Aí eu
Aí eu ouvi falar do tal do implante. Alguns dentistas próximos ou amigos da família falaram assim para mim na época, né? Eu tinha 3 para 4 anos de formato. Não se meta nisso, que isso dá câncer. Essa era a ideia. Aí eu descobri o nome do Dr. Davi Serson. Telefonei na clínica dele, não é que ele me recebeu muito bem, e falou, João, eu vou dar o primeiro curso agora, foi janeiro ou março de 88. Eu falei, eu posso fazer? Pode. Então eu fui fazer esse primeiro curso de implantes em 88. Aí chegou aqui no Brasil o implante ósseo integrado, que foi lançado por Brånemark em 1985 em Toronto, Canadá. Então em 88 eu fiz meu primeiro implante ósseo integrado. Só que nós aprendemos a fazer bicortical de Garbátio, laminados, as lâminas de Lincoln, né? Os agulhados, né? De Cialon, que foi em 1960 na França, que ele lançou esse Cialon, e Muco suportado. E o justa ósseo. Então, eu fiz do justa ósseo, eu fiz 3 ou 4 casos do justa ósseo. Para os jovens que não conhecem, a gente abria, vamos por arcada superior, abria uma incisão de zona retromolar até a zona retromolar, isso normalmente com anestesia geral, moldávamos, uma moldagem mesmo com silicone, Você fez? Eu era o protético que fazia as armações. Olha aí, então fiz justa óssea. A gente já começava a cirurgia às 6 da manhã no hospital, moldávamos, só que a gente moldava com o pesado, o leve, mas talvez alguém moldasse com alginato mesmo. Com alginato mesmo. Enviávamos para o protético, no caso o Demétrio, ele corria lá no laboratório, lá pelas 2, 3 ou 4 da tarde, já nos mandava a armação da qual se exteriorizava 4 pontos onde iria ser presa a prótese, abre aspas, uma prótese protocolo. Aí a gente anestesiava o paciente novamente, punha ele para dormir de novo, abria aquela sutura que foi da incisão feita de manhã, encaixávamos como se fosse a armação de uma ponte móvel no osso, fechávamos às vezes apertava. Apertava para encaixar de novo, para fazer uma pressãozinha. Retentiva, né? Deixava aquele suporte um pouco mais fino, para ele com alicate. Apertava, né? A armação. Esse era o implante justal. Isso é história. E formava aquela fibrosona e prótese. E depois, aí vem o depois, né? Não, aí conta da prótese. Depois, aí vinha, ele fechava tudo e vinha uma prótese, geralmente, no máximo, uma resininha lá que chamava Color Start. Da época. O Isosite da Ivoclar começou aí, nesse pedaço aí. Que ainda era... Aí a gente reembasava uma prótese ali e o paciente já saía com o dente dele, com a dentadura dele. Isso. Carga imediata. E estamos falando de 1988. Isso já estava em Alphaville, que também você foi o primeiro, nos primeiros ali. Em Alphaville, eu conheci Alphaville em 1982, através do meu cunhado, e me formei em 83, e em 1985 eu montei a clínica lá. Éramos em 3 ou 4 dentistas, hoje eu sou o dentista mais antigo lá, né, o mais velho, para dizer assim, né? Mas hoje a gente tem mais de 400 dentistas. Nem conheço mais as pessoas, porque é impossível. Tem mais de 400. Faz parte do jogo. Caramba, né? Que show. Faz parte do jogo. Aí, falando em história. O bicortical de Garbátio, eu até trouxe o kitzinho do bicortical. Eu achei lá, eu trouxe, depois eu coloco aqui na mesa. Vamos pegar para ver? Não, pode depois. Ou depois se a gente bate a foto, ele edita e coloca lá. Então ele tem. Coloca no meio da conversa. Quando falar sobre isso, mostra, porque é coisa só. Então, ele tem o que se chama hoje de chave tufo, aquela chave de dar um torquezinho, dar um torque, né? Lá, para o implante pterigóideo. Então, isso já tinha, lá em 1988, já era, porque o bicortical ele foi muito utilizado em 1970. O agulhado foi lançado por Jacques Cialon, um francês, em 1960. Né? Então, existiam também implantes
de aço inox, parecia de rosca soberba, tal qual o implante de Garbátio. O Garbátio foi contemporâneo dessa fase, 1970, 1980. A gente usou muito Garbátio e a gente fazia carga imediata. O implante de Garbátio, depois você mostra aqui, vão ter a turminha nova aqui, nem conhece isso, né? Mas toda técnica tem que ter um começo, tem que ter aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, tem que ter um começo. Então, a gente colocava o implante bicortical de Garbátio, um implante fantástico para colocar. Travava maravilhosamente bem. Só que ele tinha uma haste muito fina. A haste do Garbátio tinha 2,2 milímetros de diâmetro. Você tinha que equilibrar um dente ali em cima. E era por moldagem, né? Mas, olha só, o Davi Serson ensinava. Você coloca, isso estamos falando de 88, 89, até 90. Eu fiz casos assim. O doutor Davi Serson ensinava. Olha, você coloca intermentonianos, coloca 4 ou 5 Garbátios e pode fazer a prótese que dá certo, que é a protocolo, o conceito da protocolo. Né? Então, eu tive pacientes que ficaram 20, 30 anos com a prótese feita lá em 1990, com o Garbátio. Né? É claro, o implante ósseo integrado tem 1000 vantagens que a gente conhece, então houve uma evolução. Né? Ok, concomitante a isso, eu tinha um consultório lá na Avenida Santo Amaro, na Padre Antônio José dos Santos, onde tinha na esquina Santo Amaro com a Padre Antônio José dos Santos, tinha a Jotapites, coisa antiga, coisa de 40 anos atrás, do lado. E eu recebi vou falar do óxido nitroso, como é que ele surgiu na minha vida, foi em 1987, né? Se tiver calculadora, você vai vendo o tempo que dá isso agora, né? Então eu recebi essa moça, ela morava nos Estados Unidos, eu fiz uma emergência endodôntica para ela e ela precisava de um grande tratamento, né? E ela falou, olha, eu adorei o seu atendimento, doutor João. Eu lá com 3 anos de formado, né? Fazia canal ainda, E adorei o seu tratamento, mas eu não vou tratar aqui. Aí eu pensei, eu não falei, mas eu preciso tanto. Ela falou, ela falou, olha, o senhor viu que eu fiquei muito nervosa? Eu falei, não vi, olha, eu não senti dor, mas eu não consigo tratar sem o gás. Eu falei, ué, que gás é esse? Não, porque lá nos Estados Unidos tem um gásinho que põe no meu nariz. João, aí eu consigo tratar. Gente, eu fiquei maluco. Que gás é esse? Eu não sabia, mas o óxido nitroso também tinha aqui no Brasil. Tinha a White Martins, que fornecia. Tinha uma empresa francesa, Air Liquide também fornecia. Todo o hospital tinha óxido nitroso, que era utilizado como segundo gás na anestesia geral. Porque teve lá para frente, vocês podem perguntar, teve um conflito muito grande com a medicina, né? E eu estive no olho do furacão desse conflito com a medicina. Essa é uma outra história, né? Mas então, aí, em 1987, eu tratei dessa moça, eu fiquei maluco. Falei, que gás é esse? Eu falei, João, ela falou assim, eu fico tranquilo, parece que eu estou nas nuvens. Eu falei, gente, porque tratamento odontológico, nós somos dentistas. Tratamento odontológico ninguém merece. Dê conforto para o paciente, dê um jeito de dar conforto para o paciente. Então, e o óxido nitroso, ele também vem de encontro a essa filosofia. Dê conforto ao paciente. Você usa o ansiolítico, né? Você usa o óxido nitroso. Nos casos necessários, o médico anestesista fazendo sedação endovenosa, esse é outro assunto. Conforto ao paciente. Mas na nossa vida, eu acredito nisso. Dê conforto ao paciente, né? Um dia a dentista falou, a pediatra, a menininha mordeu meu dedo. Eu falei, tô do lado dela, tá correto. Credo, eu falei, correto. Muito bom. Né? Então, aí o óxido nitroso foi para os Estados Unidos em 87. Aí eu fiz um pequeno curso lá. E nos Estados Unidos, o óxido nitroso... objetivo só para isso? Não, eu fui para isso. Até não tinha dinheiro, arranjei um dinheiro com meu cunhado. Já paguei ele, hein? Já paguei ele. Né? Arranjei o dinheiro com meu cunhado. Na pior das hipóteses, caducou já. Prescreveu. Não, arranjei o dinheiro com ele, fui lá e trouxe minha primeira máquina. Tem uma maquininha do óxido nitroso, pequenininha.
trouxe em 87 para cá. E comecei a utilizar. Então, ao mesmo tempo, eu continuava na implantodontia com o Dr. Davi, na USP, na fundação. E o Dr. Davi, cirurgião, ele falava assim, olha, João, eu não entendo nada de prótese e você vai fazer o curso de prótese para mim. Então, ele me incumbiu disso. Ele falava assim, eu não entendo nada de prótese. Qual era o conceito naquela época? Faça a cirurgia e a prótese que se vire. Naquela época, surgiu o primeiro livro acho que foi do Jimenez. Jimenez foi o primeiro livro que dava uma diretriz na implantodontia, na prótese. Nós estamos falando dos primórdios, né? Sim. Então, o Davi Sirson falou, você vai montar um curso de prótese. Então, olha só, eu montei o primeiro curso de prótese sobre implante da Fundecto, da Fundação da USP. Ah, que legal. Rapaz, eu aprendi a fazer até, sabe esses modelinhos transparentes que você tem que ir em loja de borracha comprar? Até isso eu aprendi a fazer para pôr os implantes, para poder fazer mesa clínica, né? Aí conheci na época o Rodolfo da Conexão, que é uma grande pessoa, adoro o Rodolfo. Ele começou também naquela época, era pequenininha, era uma casinha pequenininha, a Conexão, lá na Zona Leste. Então foi esses os primórdios. E aí viemos caminhando, né, até a data de hoje, né? Me estendi um pouco aqui, mas estou às ordens aí para falar. O óxido nitroso enfrentou, acho que você quis tentar dizer com a medicina e acabou manchando um pouco ele na difusão do uso. O que você fala percebe? Naquela época ou hoje? De hoje para cá, porque ele não é tão usual no Brasil. É assim, o óxido nitroso, o gás, a técnica de sedação consciente ou analgesia consciente, ela é excelente, mas o dentista ele tem que saber o limite dela, porque senão ele vai se frustrar e o paciente vai se frustrar, por algumas razões. A primeira, o gás, o óxido nitroso, agora o módulo óxido nitroso, vamos falar dele agora. Sim. A gente coloca lá e discute um time. O gás, o óxido nitroso, ele tem uma potência anestésica muito baixa. Ele não tem uma capacidade de levar o paciente ao aprofundamento da sedação, desde que ele seja administrado junto com o oxigênio. Então, veja só, o óxido nitroso, na presença de um mínimo de 20% de oxigênio, só 20% de oxigênio, ele não leva o paciente ao aprofundamento do estado de sedação. As máquinas de hoje, eu tenho as máquinas americanas da Matrix, tenho de outras marcas, e tem uma empresa que eu faço, não estou ganhando nada deles não, mas olha, merecem, chama JG Moria. A presidente hoje é a Karine. Essa máquina, há 30 anos atrás, eu vi eles buscando a tecnologia americana e fazendo com excelência. Então, para quem estiver ouvindo, já fica indicado. A empresa chama-se JG Moria, a presidente é a Karina, vale a pena. Não estou ganhando nada, hein? Eu devia até E no ganhar, Brasil tem diferença? É 70-30, alguma coisa assim? Sim. Então, as máquinas, onde eu parei aí, que eu falei dessa empresa que eu admiro, as máquinas, todas apresentam 30% no mínimo de oxigênio. E tem alguns gatilhos de segurança. Por exemplo, o óxido nitroso só abre-se a passagem dele na máquina quando tem, através de válvulas, né, só tem uma presença de 30% do oxigênio na mistura. E tem outros itens de segurança na máquina também. Então, veja só, o paciente ele vai receber no mínimo 30% de oxigênio. Quer dizer, estaria recebendo 70% do óxido nitroso. Mesmo assim, não há um aprofundamento de sedação a ponto da pessoa ou entrar em inconsciência, em desmaio. Isso são 160 anos de bibliografia contando com Estados Unidos e Europa. Os primórdios da odontologia também, né? Horace Wells.
Horace Wells é uma história maravilhosa. Gás do riso. Gás do riso, né? 1865, mais ou menos, Connecticut, Horace Wells. Usado para odontologia. Então, mas aí, lá era Velho Oeste, gente. Pensa aí. Caseiro. As diligências, o americano lutando com os índios lá, tal, Velho Oeste. E eles faziam festas do Logging Gas, do gás do riso. Festa do gás do riso, Isso. né? Eu tenho até umas gravuras, se vocês quiserem colocar depois alguma imagem, desses panfletos do Velho Oeste, mostrando naqueles salões aquelas caricaturas da festa do gás do riso. Ok, o que era isso? O óxido nitroso era produzido... O óxido nitroso é produzido esquentando-se nitrato de amônia a 240 graus. Quem descobriu isso foi Quem descobriu isso foi em 1700... também minha memória também não vem dessa... Eu sou velho antigo, mas eu não... Né? Rapaz, 1725, 1750, na Inglaterra, foi... agora me fugiu o nome do químico. Ele pegou nitrato de amônia, 1750, Idade Média, né? Idade Média, Sim. os cavaleiros lá com lança, tudo. Sim. 1750, Inglaterra. Ele pegou nitrato de amônia, porque cargas d'água ele teve essa inspiração, esquentou. Quando chegou a 240, ele viu que saiu um gás, ele isolou aquele gás e guardava em bolsas de couro. Teve um assistente dele chamado Hughes, 1750. História do óxido nitroso. Ele foi lá e foi o primeiro registro escrito do efeito sedativo do óxido nitroso. Ele foi lá, o moleque, deve ser aquele fução no laboratório do cara, né? Cheirou aquele gás e ficou, nossa, que sensação gostosa, tal. Deu barato. Ok, deu um barato. Né? Deu um barato. E aí escreveu isso está registrado. Mas não fez nenhuma ligação do efeito sedativo do gás e do efeito de analgesia. Porque na presença do óxido nitroso, o paciente tem 30% a menos de capacidade de sentir dor. Né? Então, há um aumento do limiar da dor. Né? Então, veja, se você está com óxido nitroso, a 70% do óxido nitroso ou a 50%, isso aí já entra na técnica, ou a 40%, o paciente já não sente tanto a picada da anestesia, então já começa a dar conforto ao paciente. Mas nessa época não se ligou, então, o efeito sedativo do óxido nitroso ao efeito relaxante dele. Ok, aí vamos lá para o Velho Oeste com Horace Wells. Fizeram lá uma festa, né, que é a esbórnia, né, aquela festa cheirando o gás. E naquela época era perigoso. Por quê? Porque eles não administravam junto com o oxigênio. E o óxido nitroso ele tem uma passagem tão rápida pelo pulmão, pelos alvéolos e chegando ao córtex, tão rápida, que se ele não for administrado junto com o oxigênio, ele vai competir com o seu oxigênio do ar ambiente, que no ar ambiente nós temos 16% de oxigênio só. Então, ele vai ocupar o espaço e realmente vai causar uma hipóxia. Veja, o óxido nitroso sendo administrado puro, o que não existe a possibilidade com as máquinas atuais. Isso já ficou claro para todo mundo que está ouvindo, né? Então, o Horace Wells estava lá, vendo a turma cheirando gás e começava a pular, fazer as cabriolas e tal, e ele notou que um rapaz pulando feriu seriamente a perna, bateu numa quina, cortou feio lá e continuou sem sentir dor. Ele, com espírito agudo, falou, gente, ele não sentiu dor. Aí ele falou com o químico chamado Colton, acho que era Jimmy Colton, e falou, me arranja uma bolsa desse gás aí. Aí ele chamou um dentista da cidade lá e falou, fulano, esqueci o nome, a minha memória também não vim preparado para falar sobre óxido nitroso, mas vamos lá. História. Né? Não, a história da odontologia, quer dizer, o descobridor, considerado descobridor da anestesia, é um dentista chamado Horace Wells. Mas vamos lá. E ele teve um final triste, viu?
o Horace Wells. Né? Isso é tchan, 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 já faz um suspense, porque o pessoal vai falar, pô, como foi o final? Bom, aí ele, com um espírito agudo de observação, ele chamou o dentista amigo dele lá e falou assim, você vai me extrair um dente e eu vou cheirar esse gás aqui. Em você não, em mim mesmo. Ele foi, cheirou o gás, óxido nitroso puro, sem o concurso do oxigênio, ficou bem naquele, numa seda chapado, né? A gente pode dizer assim, bem sedado, e o dentista extraiu o molar dele e ele falou, gente, Horace Wells dizendo, está escrito, esta foi a maior descoberta de todos os tempos, eu não senti mais do que a picada de um alfinete, nada. Aí ele conseguiu o direito de ir a Harvard apresentar perante um colegiado médico e de dentistas também, né, que eram médicos, sim, dentistas, ok. Chamaram um rapazinho, aplicaram tem até o óxido nitroso, tem até uma gravura sobre isso, que era um auditório rebaixado, tá lá o menino e ele operando o menino, todos em volta assistindo, e o menino gritou durante a extração. Depois, para um repórter, porque o caso ganhou uma notoriedade negativa. O Horace Wells foi considerado um enganador, na época eles chamavam de um embusteiro, e ele entrou em depressão, ele se viciou até em éter, ele teve a sua moral profissional manchada, né? E sofreu muito com isso. E esse menino, como teve essa repercussão, teve um repórter que entrevistou o rapaz, ele falou, não, eu não senti dor, mas puxou e tudo, ele gritou, não foi de dor, porque ele estava bem sedado pelo excesso do óxido nitroso, como era administrado na época. Porém, o estrago estava feito para o pobre Horace Wells, e ele acabou, ele se suicidou no final. E ele sofreu muito com essa pecha de enganador e ele acreditava no óxido nitroso. E o menino gritou pela viagem. Gritou pelo movimento brusco. Ele declarou para o repórter que foi um movimento brusco, mas não foi dor. Bom, aí o estrago estava feito, porque tudo que é novo, o ser humano tende a ser contra. Olha, tudo que é novo, você vai encontrar alguém que nem entende muito do assunto, qualquer área, e vai falar mal. Só porque é novo. Tem uns que falam assim, a ideia é boa, mas seria melhor se fosse minha. E pau naquele que está apresentando. Então, isto é do ser humano e não foi diferente na época. E esse não é o seu perfil, né, João? Não, o novo é o novo. Totalmente pô. Hoje contrário. eu aprendo com os jovens, pô. Nossa. Né? Então esse foi o início do óxido nitroso. E na minha vida ele caminhou junto com o início da implantodontia, que eram coisas novas. Né? Aí, vamos lá. Aí, 2004, eu acho que foi 2004, o Conselho Federal de Odontologia criou a especialidade da implantodontia. Como eu já estava como assistente do professor Dr. Davi Serson desde 88, lá na fundação, na USP, eu tive o direito de prestar a prova. Por exemplo, o Dr. Davi Serson, ele recebeu o título, porque ele já tinha 20 anos fazendo as técnicas antigas. Outros da época também receberam. Eu, junto com uma gama de 20 ou 30, né, colegas. O Sendi, que estava na minha turma, grande, né? Acho que Cláudio, de gente boa pra caramba. Marcolino Pelicano, não sei se era dessa época também. Então, veja só, eu fui um daqueles que recebi o direito de prestar uma prova. Quem foi nos examinar? Não existia implantodontista. Então, a banca era 1 ou 2 periodontistas, 1 ou 2 bucomaxilos, né? Então, eles iriam... Foram 10 horas de prova, foram 2 dias, cada dia com 10 horas de prova, né? Teve um colega, dentista já, que ele era renomado na época, que ele infartou, ele saiu de lá. Eu não vou citar nome porque ele foi reprovado.
porque eu acho que ele era tão confiante, era um clínico muito bom, mas não estudou, e a gente foi questionado lá. Então, olha, imagina a tensão, 10 horas de prova por dia, entra 2, e você fica lá fora, sai 2. Né? Então, sabatina. No primeiro dia foi prova escrita, no segundo foi apresentação, você tinha que apresentar os casos e defender os casos. Na época a gente usava slide, né? Carregava aqueles carrosséis de slide, né? Então, foram 2 dias de prova, e aí, então eu tive essa sorte. Então eu recebi o título de implantodontista, então, do CFO, do Conselho. Em 2004. Né? 2004. Não, deve ter sido um pouco antes. 2002, será? Acho que 2001, 2002. Porque eu peguei meu título em 2003. Quer ver? Então, vamos ver aqui. Eu acho já que tinha alguns especialistas em implantodontia. Espera aí que eu acho que eu tenho essa data aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que foi 2000. E essa aí, o Fundecto da USP, você disse que é em A São fundação. Paulo e tinha em Bauru também, né? A USP Bauru é muito famosa assim pela ortodontia, pelo centrinho, né? A USP Bauru, né? Mas a fundação, a Fundecto, era aqui em São Paulo. Isso, na USP, né? Lá. Tinha prótese também. Onde agora, até hoje é lá, né? Eu quero achar aqui a data desse curso. Deixa eu pôr um óculos aqui. Cirurgia de implantes na USP, 89 a 97. Isso. Eu também acho que é antes, João. Vamos ver aqui. Antes, João, tenho certeza. Vamos tentar. Porque eu entrei na implantodontia em 80 porque em 87, 88 na Ixi, especialização. Você é bem velho antes. então, hein, Demetrio? Você é velho pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Comecei em São José dos Campos com a turminha da Titânio Fix. Titânio Fix. Titânio Fix também estava começando, cara. Foi bem legal a história, assim. Cidival. E João, quando você procura aí, né? Só pra gente. Não achei, mas a gente tem que ver a época que. Depois eu descubro aqui e informo vocês. Diante de um cenário que você viu aí a evolução do implante, o pioneiro aí de grandes profissionais da implantodontia, nesse cenário atual, hoje, onde a gente tem a técnica da cirurgia guiada, que é onde tem o nosso enfoque aí do curso do digital. Como você enxerga a técnica da cirurgia guiada diante de toda essa evolução da implantodontia hoje? O seu olhar. Olha, poderia resumir tudo, que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas poderia resumir tudo com uma frase: o computador opera melhor do que eu. 37 anos de experiência com cirurgia e o computador opera melhor do que eu. Né? Eu tenho uma sorte, né? Rasgar a seda pro meu amigo aqui. Então, o Salotti, que é da equipe de vocês, do IOD, ele faz as guias cirúrgicas para mim. E ele já faz o projeto, já discute, a gente entra em conferência, todos os casos, né, Luiz? Luiz Salotti. Eu mando o STL a topo, me fala o que ele quer, eu monto os casos no Exoplan e a gente marca de fazemos uma conferência, faz uma videochamada para validar e a gente discute o caso. Validar, discute e tal, né? Sim. Então o Salotti construiu uma grande experiência aí, né? Parabenizo aqui de público, uma grande experiência com a cirurgia guiada. Eu não conheço quem faça melhor, né? Vocês podem até fazer, mas eu não conheço nem a gente. Não conheço quem faça melhor do que o Luizão, meu amigo aqui. Não conheço. E ele eu fiquei deixa parecer simples, né? Tomador de IPA, né? Então, e isso é uma realidade na minha vida cirúrgica hoje. Eu não faço mais cirurgia sem ser guiada. E a guiada você usa como ferramenta para você, como cirurgião. Você não usa como um modelo de venda para o paciente. Ou você fala, por exemplo, assim, no meu caso, vou falar o meu caso. Eu pego a cirurgia guiada, meu paciente nem sabe o que é cirurgia guiada. Eu exponho a cirurgia para ele, eu mostro para ele como eu vou fazer, como eu planejo, eu valido a guia antes, mas eu não uso isso como ferramenta de venda. Eu uso isso como uma técnica cirúrgica para mim.
Então ele está tecnicamente, mas e o preço da guia? Não, isso aí para mim está embutido no meu planejamento, isso é uma característica minha. Como é que você conduz lá no seu fluxo? Então é assim, realmente eu mudei a forma de operar. Antes a gente explicava para o paciente como é a cirurgia, ele aprovava, a gente marcava a cirurgia, ficava ali com a tomografia, né? Que no início, que o Demetrio também é do início, a gente mal tinha uma panorâmica e ficava adivinhando, olhando na panorâmica e tudo embaçado. Abria muito. A gente não tinha preguiça de abrir. Isso deu uma grande experiência. A gente abria mesmo o osso para poder, para que lado que eu vou passar minha broca aqui, né? E hoje, aí foi mudando. Aí passamos para a tomografia. Porém, a tomografia que ainda é utilizada na maioria dos casos dos consultórios, no mínimo tomografia. Então o dentista coloca a tomografia ali no negatoscópio ou no seu computador, olha a tomografia e ao mesmo tempo ele tenta adivinhar para onde ele vai passar olhando. Fica olhando na tomografia que está ali no negatoscópio e ao mesmo tempo tateando e escolhendo a direção que a broca vai tomar. Até porque a tomografia que vem da radiologia montada, ele pega um exame super rico em 3D e ingessa em várias tomadas 2D. Exatamente. Você então precisa ter essa montagem. Ele tem que saber que foi treinado assim, né? Tridimensional na cabeça. Ele tem que saber que cada figurinha está distante 2 milímetros ou 1 milímetro, de acordo com o que você pede, a fatia, né? Ele tem que saber que aquele 1, 2, 3, 4, ele tem que formar a imagem de que ele pode talvez inclinar o implante para mesial, que vai dar certo. Olha o osso que tem ali. Quer dizer, dependendo do corte, inviabiliza o implante que o outro profissional consegue colocar. Exato. Aí veio a guiada, que o Luiz Salotti, nós fizemos uma especialização de 3 anos, que foi uma especialização de odontologia digital, né? Sim. Prótese digital e odontologia digital. Fizemos por 3 anos, aí que eu conheci o Luiz, né? Os Salotes, o Carlos, que é amigo de vocês, Carlos Cordeiro, né? Mais uma vez pioneiro, né, João? Mantendo. Né? Aí o Luiz começou a se dedicar à cirurgia guiada. Na verdade, eu conversei com o coordenador do curso, falei, não vou fazer mais nada, vou de cabeça aqui na cirurgia guiada, porque eu me apaixonei. Né? Eu falei, pô... E eu larguei o curso, eu fiquei fazendo só cirurgia e planejamento. Mas mesmo lá no curso, você demonstrou, a gente achou difícil, a gente acompanhava, a gente aprendia junto, mas você foi o que se deu melhor com os softwares de guiada. E acabamos a especialização, inclusive nós somos, aí você também, nós recebemos uma medalha em Pioneiros na Odontologia Digital. Sim. Porque foi o primeiro curso focado na odontologia digital. Nós temos medalha. Sim. Eu e o Luiz aqui, ó. Caramba. Mais uma vez pioneiro. Bom, aí, então o Luiz se desenvolveu nisso. Acabou a especialização, foram 3 anos de especialização. A gente sempre mantendo em contato, nós temos um grupo muito ativo no WhatsApp, chama-se Fresa Boys. De 12 alunos. 12 alunos. Somos em 8 e a gente conversa todo dia, praticamente. Todo dia, praticamente. Somos em 8. Né? Somos em 8. Os 12 ficaram 8. Boys, hein? O Fresa Boys. Eu sou o Vovô Boys. Bom, aí o Luiz se desenvolveu pra caramba. E um dia eu apresentei um caso para ele, ele falou, vamos fazer guiada? Eu acho que isso vai... depois aí não parei mais. Hoje eu não opero mais sem cirurgia guiada. Que ano foi isso? Com o Luiz. E 2017 nós iniciamos o curso, 19 terminamos. Aí respondendo a sua questão, o Luiz, ele me manda um vídeo em 3D com movimentação. E sim, eu uso hoje como marketing. Eu mando até para o meu cliente, eu peço, Luiz... Sim, manda sem áudio. Manda sem áudio, Luiz. Para poder mandar. Eu envio, então virou um marketing. Sim. Eu envio para o paciente, às vezes, antes dele fechar a cirurgia, dizendo que, olha, esse é o estudo computadorizado. E, via de regra, o paciente já fecha. Mas em relação ao marketing, diferente do que pelo menos eu fazia antigamente, lá em 2017, a gente vendia cirurgia sem corte para o paciente.
Isso é perigoso. A gente sabe que a cirurgia guiada hoje, a maioria das vezes, não é flapless, né? Você é obrigado a abrir. E a gente procurava usar isso como marketing, É. mas o melhor marketing é esse, é o paciente enxergar. Porque a gente fala, ele fala que você fica entendeu, fazendo mas ele discurso. não entendeu nada. Você fica fazendo meia hora de discurso, agora você mostra 30 segundos de um vídeo do implante girando, como o Luiz me manda. A prótese Né? em posição. Mando para ele e Isso, fecha. do Virou outro, marketing, é, respondendo sim. a sua questão. E virou outros marketing. pontos importantes, né? Ela vira um documento, porque você planejou, preparou para operar o paciente, porque aqui ninguém é Deus, né? Fazemos o nosso melhor com as melhores técnicas, estudamos constantemente, mas todo mundo está sujeito, às vezes, a um insucesso do implante, mas ali você mostrou que você fez e entregou o seu melhor. Isso aí é um documento Sim. importante, né, de planejamento. Mas é importante de marketing também, eu também sou um dos que usa para marketing também, porque dá um melhor entendimento para o paciente. O paciente vê praticamente o visual ali, e é um encantamento, a imagem um encanta encantamento, aquilo lá, porque é uma imagem bonita, tecnológica, né? Então, assim, é bacana o paciente entender também como é que você vai, como que você está fazendo, qual que vai ser a sua técnica, como que é o planejamento, né? Agora, eu vejo assim, o João, muita gente entra no fluxo digital ou pela implantodontia ou pela prótese. E hoje eu entrei, por exemplo, pela prótese. Acho que o pessoal Ainda mais antigo, porque não tinha cirurgia guiada Isso. precisa. E aí, confiável, como é ainda, hoje. até hoje também, ainda tem as pessoas que são receosas de usar o fluxo 100% digital na implantodontia. E tem algumas coisas que realmente têm as suas limitações. Mas na prótese, você entrou primeiro, a porta de entrada sua no digital foi a implantodontia. Mas e na prótese? A porta de entrada foi a prótese. Tá. Foi a prótese, né? Agora, só para complementar o assunto do Luiz, não vou ficar elogiando não, porque senão ele vai ficar muito cheio de serviço, depois não vai poder nem atender a gente, entendeu? Então, corta essa parte aqui, viu? Corta essa parte aqui do podcast, corta essa parte. Então, o Demetrio, eu entrei pela prótese, né? E foi interessante. Foi nos anos de 1996, 98, eu fui regularmente para Cuiabá e ministrei lá os primeiros cursos de cirurgia e prótese sobre implante. Tenho até uma placa lá na Universidade de Cuiabá, que foi o primeiro curso, João Roberto Verde da Rosa. Aí eu falo, homenagens fora, minha parte em dinheiro, não se fala mais nisso. Não, coisa bacana, mas tá lá. Então, uma a dentista que me levou lá para Cuiabá na época, ela veio fazer um curso aqui, a Teise de Cuiabá, ela fez um curso aqui. Eu estava nesse dia aí com vocês lá. Então, nós fizemos junto na Cirona. E ela veio em 1996, 98, para fazer o curso de cirurgia lá, onde eu era professor assistente do Davi Serson, e ela e o marido, grandes amigos hoje, o Abel, grande cirurgião, bucomaxilo, fizeram um convite, João, vamos para Cuiabá, você vai dar o curso lá de cirurgia e prótese. E eu acabei indo. E depois fiquei uns 2 anos indo todo mês para Cuiabá. Nessa época, dando os cursos lá. Depois eles continuaram. Aí, em 2017, voltando no assunto que o Demetrio colocou, por onde que eu entrei, foi pela prótese. Sim. Aí, ela me ligou e falou, João, olha, eu comprei um aparelho e que faz a prótese digital. Eu falei, ih, Teisa, não entra nessa. Eu já fui ver isso olha que ignorância da minha parte. Eu fui ver isso lá era 84, 85. Isso não dá certo, Teisa. Doutor João, vamos fazer o seguinte. O senhor veio para cá, me ajudou com a implantodontia, que hoje eu já sou da antiga aqui na implantodontia. Eu vou fazer um convite. Eu comprei o aparelho do Serec e eu posso levar uma pessoa. E eu ia levar uma amiga, mas levo o senhor. Aceita? São 5 dias de curso. Falei, aceito. De lá eu já comprei o Serec. Então, veja, essa menina que foi aluna, depois veio ensinar o professor, eu comecei através dela.
e tivemos junto nessa turma, né, João? Tivemos, a gente se encontrou Nós lá fomos- e ela já começou nós a fomos contar colegas, sua história lá. Academia Ciron. Já começou a nossa admiração por você. Aí então eu legal. comecei pela prótese, né? Ô, João, mas mesmo você sendo um reabilitador renomado já em Alphaville, dentista das Ô, estrelas, ô, lá, não, a gente sabe, não é rasgação de seda, não. Por que você resolveu sair da sua zona de conforto? Porque você sempre fez muito bem feito, Forma, né? cada técnica com a sua limitação, mas como que você falou, vou investir aqui em um apartamento, né? A gente é pouco tempo, mas a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, evoluiu muito rápido A gente isso, arriscou, né? né? Por que você teve essa decisão? O apelo do novo. Desafio, o apelo do novo. Ele te persegue, né? Ele te O persegue. apelo do novo. Você é o incansável, né? Apelo do novo. Eu já isso podia pensar em aposentar nessa época aí, putz, aí eu comecei. Aí, na hora que eu peguei aquele aparelho, porque, olha, tem uma curva de aprendizado. Vocês são Sim. professores e são professores de jovens. E muitas vezes, o jovem que pensa na odontologia digital, ele pensa, opa, eu vou comprar o aparelho e minha vida está resolvida. É a máquina de Nespresso que eu sempre falo, não existe. Não existe. Aí é aquela brincadeira que se faz. Olha, dá um pedacinho de terra para alguém, mas mande uma família. Demetria é japonesa, eu posso fazer a brincadeira. Mas mande uma família de japoneses para trabalhar lá na terra, porque senão não vai para frente. O aparelho é uma brincadeira, hein, pessoal? Né? O aparelho, um scanner, uma fresadora é a mesma coisa. Você compra aquilo, mas não te apresentam como um canto da sereia, por isso que é importante fazer um curso, né? Eu vou fazer o curso de vocês de novo, hein? Quer dizer, de novo, fazer o de vocês Tá também. feito o convite Vou lá. já. E então, é um canto da sereia. O vendedor não explica que ele teria que contratar um protético também. Né? A brincadeira que eu fiz com dá um pedaço de terra, mas manda lá uma família de trabalhadores japoneses para tocar a terra. Senão, é a mesma coisa, compra as máquinas e contrate um protético. Ninguém fala isso para o jovem. É o que vocês estão mostrando Exato. no curso. O que é entrar na... A gente teve a dificuldade até do forno, né? A gente comprou equipamento depois, foi descobrir agora tem que comprar um forno também. Mais um forno, né? E aí foi Um para zircônia. já com uma coleção de boletos, né? Sim, Procurar o com a forno. Bíblia. Bíblia de boletos, né? Mas Então, nessa fase, por exemplo, eu e o Luiz, a gente teve os sabores e dissabores no mesmo momento, então a gente dividia com cumplicidade aí essa transição do analógico com o digital. Por exemplo, a prótese sobre implante, eu moldei muito tempo para escanear, para poder depois fresar e dar continuidade. Como foi a sua transição com tanta experiência no analógico, quase 40 anos de experiência no analógico, introduzir o digital na sua rotina clínica? Como é que foi? A transição quase chamada como o desapego. Né? Isso. Pode ser resumida... Como foi o seu desapego? Pode ser resumida com uma palavra. Sofrimento. Porque a gente volta na curva de aprendizado, né? Na curva de aprendizado. E ninguém nos alertou para isso antes. Porque a gente compra a tecnologia e compra aquela ideia de que você já vai sair fazendo prótese digitalizada e não preciso mais de protético. Exato. Eles vendiam esse canto da sereia. Quanto você gasta de material, quanto você gasta de laboratório. Acabou. Uma conta que não existe. Como o Demetrius... Não é a melhor abordagem. Como o Demetrius é protético, TPD, eu também sou protético também, TPD, a gente pode falar mal dos protéticos, né? Porque ninguém aguenta protético, pelo amor de Deus. Falando isso hoje de manhã, eu falei... E ninguém pode reclamar, porque eu sou protético. Eu falei exatamente isso antes de você chegar. Eu falei assim, meteu um pau, mas ninguém sabe que você é protético desde os 14 anos, né? Você também? Não, ele, Demetrius. né? Aí eu falei assim, mas agora deixa. Então, brincadeiras à parte... Mas eu amo a classe, viu? Claro. Não, a gente fala... A prótese me bancou muitos anos na minha vida. Eu tenho tudo que eu tenho hoje graças à profissão. Construiu com certeza um olhar que poucos têm. A gente brinca, mas isso deve ser bem pontuado, enfocado como brincadeira, né? Mas aproveitando que o João falou, que ele resumiu uma palavra, né? Essa transição, sofrimento, o nosso curso é justamente para isso. Por quê?
De repente o João é chairside. De repente o João Paulo, ele é labside. Para ele só vai ser interessante ter o scanner. Só vai ser interessante ter uma impressora. E no curso, os alunos estão se descobrindo Eles vão entender qual caminho seguir dentro da sua realidade, Ou do não seu seguir fluxo. caminho nenhum. Exato. É isso ou aí. não seguir também. Não, Ou não seguir eu caminho tenho nenhum. nesses anos todos eu tenho uma mala direta muito grande voltando naquele assunto que tinha acabado do óxido nitroso. Eu formei de analgesistas. Foi quase 1.000 dentistas que eu formei como analgesista. Então eu tenho um número muito grande. E eu me comunico, me perguntam, e me perguntam muito sobre odontologia digital também. Eu tenho falado isso, olha, você tem que saber o que a odontologia digital pode fazer. Porque se você simplesmente comprar... Agora, eu vou sinceramente, eu vou falar, olha, contata o IOD. Faça esse curso lá, para você ter noção do que pode ou não pode fazer. Porque para quem compra as máquinas, mesmo comprando as melhores, gastando aí um apartamento, né? Como o Luiz falou, não sabe o que encontrar, aí vai sofrer pra caramba, porque tem uma curva de aprendizado, aí ele percebe que ele vai precisar do protético, porque a curva de aprendizado para a prótese, gente, para entregar um trabalho de excelência, é uns 5, 7, 8 anos aí para ele poder sair maquiando, ou estratificando, ou entregando esses trabalhos dos sonhos, né? Então, a pessoa se frustra. Se frustra, subutiliza o equipamento. Sim. Lá no nosso curso a gente tem a radiologista, né? Tem os implantodontistas, tem reabilitadores orais, tem aqueles que já têm o scanner, que estão querendo se reencontrar, tem aqueles que estão adquirindo o sistema durante o curso. Isso é o melhor investimento, né? Você adquirir o conhecimento antes para ser pontual no seu modelo de negócio e aí poder aplicar ele. Se tiver paciência, faça o curso, descubra o que consegue fazer, porque o dentista ele precisa conhecer as suas limitações. Então ele vai falar, poxa, eu não tenho conhecimento bom em prótese, então ele tem que se preparar, porque a gente sabe que os nossos preparos odontológicos eram uma porcaria. Aí a gente começa... Eu tô batendo forte na gente ou não? Não. Ó, os nossos preparos eram uma porcaria. Aí a gente começa a olhar no scanner, que é um microscópio. Exatamente. Você é obrigado a melhorar. Fotógrafo, Comprar brocas melhores, luz e magnificação. Motor elétrico. Motor elétrico. Eu não me adaptei ao microscópio. Eu cheguei a fazer curso de 3 meses, mas eu não consegui. Para endodontia, eu acho que é maravilhoso, né? Porque fica imóvel ali. Mas eu não me adaptei. Mas então, eu uso lupa. O conselho, compre lupa boa, porque eu também comprei porcaria. Tá dentro da gaveta. Aquelas lupa daquela Heine, né? Da Heine, é lupa boa. Compra lupa boa. E luz e lupa, né? Então, o que vocês estão fazendo hoje é orientar, né? Elogiando aqui vocês, é orientar através desse curso que vocês estão se dedicando, usando o tempo de vocês, orientar o dentista a saber o que ele pode fazer ou não fazer, o que ele pode comprar ou não comprar. O que você quis dizer, João, é que a base da odontologia não muda. A gente vai mudar as ferramentas, a gente martela muito nisso. Se o cara não souber fazer um preparo analógico, não adianta ele querer comprar um scanner e uma fresadora e achar que vai apertar o botão e tá pronto. Como dizia daquele Maurício de Souza lá, o Chico Bento, ele falava, a mãe dele falou assim, vai estudar, meu filho? Ele falou, não precisa estudar, quando eu crescer eu compro uma máquina de escrever. Era ótimo, Chico Bento, coisa da nossa época, né? Coisa antiga. Então, é isso que você falou, não adianta comprar o scanner. Tem que ser bom de serviço, tem que anestesiar muito bem. Tem que colocar fio retrator muito bem, porque senão o scanner não... E fio retrator é um saco de colocar, coitado do paciente e tal. Mas é necessário. O que a gente estava conversando antes da cirurgia, não adianta o cara achar que vai ter uma guia lá e resolver a vida dele. Ele tem que saber operar para uma intercorrência, às vezes não acontece como a gente imagina. Hoje eu estou tendo muita confiança nas guias, mas eu aprendi a ter confiança.
Eu aprendi a ter confiança. Mas no início, houve uma curva de lembro. aprendizado também. A gente abria, a gente ficava em dúvida, punha a primeira broca. Por sorte, eu tenho também a Eu radiografia acho digital, que é as rápida. primeiras guias que o Luiz fez foi para mim. É? Eu fiz as cirurgias. Então, a gente ficava inseguro. Quer dizer, existe uma curva. Hoje, A gente quer Hoje a minha acreditar confiança com o é- mesmo pensamento, né? De uma cirurgia, igual o João falou, É. abria tudo antes, aí chegar agora tudo escondidinho. Peraí, não é bem É. assim. não, e o fato de dominar a cirurgia, dominar a Sensibilidade. técnica anestésica com excelência, não deixar o paciente sofrer, entender de Pós-operatório. sedação, entender de pós-operatório, entender de terapia medicamentosa, Sim. tudo isso, É empatia com o paciente. tudo isso, cada dentista precisa se preparar até chegar num diferencial que é: vou fazer um curso de odontologia digital. Isso seria sabedoria, porque aí ele vai descobrir o que ele vai poder fazer, o que ele vai comprar ou não comprar. Porque tem gente que compra o equipamento, papai ajuda a pagar, que é caro, e depois fica meio encostado. Vira cabide, né? Vira cabide. Igual aquelas bikes, né? De apartamento, É. fica a toalha lá em cima, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu vou dar um apelido pro João. Você me todo respeito. Seu vamos lá. apelido. Já viu aquela história? É o boi de piranha? Você sabe dessa? Isso não? é coisa do caipira, do Pantanar. Você é o famoso boi de piranha. Vai na frente, né, para sacrificar, para depois passar nós, né? Passar depois toda a odontologia hoje que a gente vê aí. Foi Caras uma- como você aí que nossa, traz esse obrigado, conforto meu. para nós, viu? Nós partimos, eu que sou mais antigo, né? O Demetrio falou que é antigo, mas não é não, meu. O cara tá até esticado lá, ó. Acho que usa botox. Eu não sei, essa mistura de japonês com espanhol. deu sei não, viu? É o colágeno puro. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida oferece. E uns gostam de novidade. Eu sempre gostei da novidade, a novidade sempre se apresentou, né? E você não fugiu dela. Aí, Aproveitou. Boi de piranha, tem só uma historinha. Tem só uma historinha que você não sabe, mas eu vou contar. Foi 2002, 2004, que a óxido nitroso, volta lá, tá? A APCD, na época, era a maior entidade do Brasil de odontologia. É muito grande ainda hoje a APCD, né? Sim. E ela tinha um jornal, chamava Jornal da APCD. Sim. Na época, existiam no Brasil 180 mil dentistas. E esse jornal, ele abraçava todo esse universo odontológico. Aí, Luciano Artioli Moreira, é um cara legal para conversar. Olha, ele foi o óxido nitroso, com a luta que eu vou contar um pouquinho dela aqui, deveu o seu êxito. Tudo bem que eu fiquei à frente, eu vou mostrar onde que eu apanhei nisso, foi difícil, eu passei momentos difíceis com a luta com a medicina, né? Por causa de algumas pessoas, mas teve Luciano Artioli Moreira, ele foi presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Luciano Artioli Moreira. Se não fosse ele, nós não teríamos o óxido nitroso normatizado. Ele era diretor do jornal da PCD, foi presidente da ABCD, e ele também foi pioneiro e lançou o Botox, o Hoff aqui. Luciano, vale a pena, né? Vocês baterem um papo com ele, ele é um amigo pessoal Bacana. meu. Ele foi responsável praticamente pela Fica o introdução convite da, também. da harmonização aqui no Brasil. Legal. Então veja só, o que eu vou contar? Você fez uma brincadeira, né? Sim, O claro. boi de piranha é aquele que, para a boiada atravessar o rio, né? Para quem não conhece, Isso lá no aí. Pantanal e tal, eles sangram, jogam um boi na água e sangram o boi, dão um furo no boi. As piranhas vão todos naquele boi, é o boi de piranha. E aí a boiada passa tranquila do outro lado. Isso Ok. aí. Aí, no óxido nitroso, a APCD fez o convite para eu dar uma entrevista. Eu tenho até foto do jornal, da capa desse jornal. E a primeira foi em 2000, já teve uma boa repercussão. O que é o óxido nitroso e tal. E o Luciano, na época, ele falou, João, olha, é uma técnica nova, você se prepara porque você vai ganhar afetos maravilhosos e você vai ganhar inimigos gratuitos também, hein?
mas eu gostaria que você desse essa entrevista. E mandou lá, no ano 2000, um repórter chamado Israel Schilwalker. Foi lá, fez a entrevista, tirou foto, muito bem. E teve uma repercussão boa. Aí, em 2002, eles pediram outra entrevista e puseram na capa. Só que aí eu falei, não, essa técnica não pode ficar dentro de um consultório só. Só que aí eu fui inteligente. Eu atendia na época uma atriz maravilhosa, sensacional, educadíssima, a Guilhermina Guinle. Né? É uma finíssima, pessoa finíssima, só tem elogios. E também tinha aquele rapaz que era do programa do Gugu, que era o Rodolfo e o ET e tal, que eram clientes. Eu falei assim, eu vou dar uma entrevista para o jornal da APCD, um jornal de classe, vocês dão uma foto e dão uma entrevista? Damos, ok. Então eu fui inteligente, eu não pus a minha foto na capa. Mais um dentista querendo aparecer aí. Eu pus os artistas. Olha, explodiu essa edição e toda a odontologia nacional tomou conhecimento do óxido nitroso. Também graças ao Luciano Artioli Moreira, legal, que fez isso. Aí, isso chegou na medicina. E tem na medicina pessoas muito boas e tem pessoas também que querem assim reserva de mercado, tem de tudo. Pois bem, estou lá na minha clínica, lá em Alphaville, recebo um telefonema de um dentista, o Dr. Fraga, né, grande médico anestesista. João, ele falou assim para mim, eu estive numa reunião da Associação Paulista de Anestesiologia. Seu nome foi citado, tem um documento, até mandou para mim. Seu nome foi citado e nesse documento, como eles não, no documento estava lá, como nós não podemos impedir essa entrada, né, o odontólogo João Roberto Ferreira da Rosa, que está divulgando a técnica, isso é exercício legal da profissão. Eu tenho documento disso aí. Coisa passada, já 2000 e 2002 lá. Ele falou assim, vão te prender. Vai aí, gente, com polícia, oficial de justiça, por exercício ilegal da profissão, porque você tem o gás, você tem o óxido nitroso dentro do teu consultório. E, gente, a gente sabe, pura maldade e por ignorância, o óxido nitroso não serve para potência anestésica para competir com o médico anestesista. Tudo tem sua indicação, né? Então, o óxido nitroso é uma leve sedação. A partir de um ponto, você tem que chamar o médico. Olha, eu mais uso na minha clínica a presença do médico anestesista do que o óxido nitroso hoje. Já dividiu isso conosco. De dividir. Aí, muito legal. Aí ele falou, vão te prender. Eu falei, meu Deus do céu. Se você é preso lá, vão falar, esse cara matou alguém, acaba com a tua carreira. Aí, eu tenho esses walkie-talkie até hoje. Eu botei gente lá embaixo para me avisar. Minha irmã, que era promotora de justiça, falei, Mara, o que eu faço? Eu falei assim, olha, não tem nenhuma ação, não podemos fazer nada, mas se prepara. Aí, o anjo da guarda falou assim, dê a entrevista. Na época, eu tratava do Gugu, tratei durante uns 20 anos dele. Grande pessoa, grande figura, né? Gugu que faleceu recentemente, deu um choque na gente, né? Sempre mando um abraço para ele, né? Muito querido, muito gente boa mesmo. E ele ajudava muita gente. Quer dizer, outro assunto, o Gugu. Convivi com ele 20 anos, né? Com a Rose Miriam, o João Augusto, a Lia, minha esposa, que fez o sorriso ortodôntico. Pode ver no João, o sorriso lindo que ele tem. Minha esposa, né? A Lia, Maria Laura Lopes, ortodontista. Mas vamos lá. Aí, eu ia ser preso. Ou, pelo menos, ia ser levado lá da clínica por policial, oficial de justiça. Que situação. Bom, e eu só não fui por causa desse médico, desse telefonema. Santo Fraga, né? Aí, o Gugu, ele, para fazer uma simples restauração, eu quero gásinho, eu não trato sem o gásinho. Moldagem, Gugu, moldagem, não, eu quero gásinho. Ele adorava o gásinho. Bom, e ele falava toda semana, assim, que ele ia lá, ô João, me dá uma entrevista. E eu brincava com ele, Gugu, se eu te der uma entrevista hoje, eu vou arrumar 180 mil inimigos, porque não tem cursos aqui no Brasil. Aí o seu programa tem uma penetração muito grande. Aí a pessoa lá do Rio Grande do Norte, lá do Rio Grande do Sul, vão chegar no dentista dele e vão falar assim, olha, eu quero gás.
gente, os caras vão me odiar, então eu não posso. E ele brincava, quer entrevista? Aí veio a intuição. Eu liguei para ele numa segunda-feira. Ô, Gugu, sabe a entrevista que você me pede? Do óxido nitroso? Eu sei, João. Vamos fazer. Ele era muito rápido. Na quarta-feira, eu tenho o DVD dessa entrevista. Que legal, vamos colocar aí. Eu cheguei a ver foto de jornal que você mostrou pra gente. Muito legal. Aí, veja só, na quarta-feira estava a equipe dele lá. Chamamos algumas pessoas, tal, tinha alguns artistas também que foram ali, e para falar sobre o óxido nitroso, e eu fiz uma entrevista inteligente. Eu demonstrei a segurança da técnica. Eu comecei assim, olha, a repórter perguntou, olha, como é o nome dessa técnica? É um nome difícil, sedação consciente, analgesia consciente, um nome tão difícil. Aí eu falei, olha, já comecei assim, a técnica não é minha, não é invenção minha. Essa técnica existe há 160 anos nos Estados Unidos, é utilizada na Inglaterra, na Europa, nos países nórdicos, escandinavos, com total segurança, e falei um pouco sobre a segurança da técnica. As pessoas deram o depoimento, né? O depoimento dizendo, olha, a gente fica extremamente tranquilo. E veja só, eu me antecipei. Foram me prender? Não. E deu, segundo o Gugu na época, tinha dado acho que 20 milhões de pessoas que tinham assistido o programa, não por causa disso, mas foi... Então, veja, foi o anjo que me deu esse insight. Então, você falou boi de piranha, tomou as pancadas. E ficou claro agora, justificado. E uma coisa que eu queria dividir agora, antes que eu me esqueça, né? O momento de empatia do João, acho que ele não vai nem lembrar, talvez lembre. Eu tive uma questão pessoal de um paciente já reabilitado, tive um insucesso de 2 implantes por problema do implante, não vem a empresa ao caso, o Luiz sabe o tanto que eu fiquei chateado com isso, e a gente tem um grupo no WhatsApp onde tem grandes profissionais do Brasil inteiro, e eu fui procurar saber o que estava acontecendo com aquele sistema de implante, com aquele implante específico, para saber se era algo pessoal ou se era coletivo, de outros colegas. Aí fui descobrir de outros grandes profissionais que tinha acontecido a mesma coisa com aquele implante. E aí eu dividi ali no grupo áudio, desabafando mesmo, né? O Luiz entrou em contato, um colega lá de Campo Grande entrou em contato, mas na mesma hora o João Rosa me ligou. Ele não mandou mensagem, não. Você me ligou. Ele nem lembra. Não vai lembrar, mas com certeza ele já fez isso com muita gente. Falou, ô João, tudo bem? Tudo bem. Olha, vi que você está passando por tal situação. Conte comigo. Se você precisar, eu tô indo aí, a gente opera esse caso junto. Que era um caso limite. Eu tô até hoje reabilitando esse caso por um problema específico do implante, mesmo que ficou claro isso. De fabricação. Exatamente. E o João, você me ligou e hoje eu tenho a oportunidade de te agradecer pessoalmente, fico feliz, porque foi uma conversa que trouxe simpatia e carinho e trazer para os colegas que nós nunca seremos concorrentes. Não. Né? Nós estamos no mesmo barco, tem sol e boca para todo mundo, né? Então é isso. Poxa, João. Queria agradecer, que eu senão vou esquecer. Obrigado pela lembrança. Essa ligação foi importante de ver que como a gente pode ter um olhar carinhoso com o colega, né? Muito bom. A gente não acerta sempre, a gente se esforça para acertar, a gente trabalha dentro dos princípios, mas o problema é que atrás de dente tem gente. Isso aí resume muita coisa. Muita coisa. E como está sendo a sua experiência agora, e o Demétrio também pode, acho que, discutir junto contigo, mais uma vez aí, a sua relação com o laser, né? Você tá com o laser Ele lá. Tá com o Light Touch. E como você tá, como o Demétrio também é um fã do laser, eu acho que vocês podiam dividir isso aí com o pessoal aí do EOD aí. O laser, você já utiliza qual, Demétrio? O Light Touch também. Light Touch também. Bom, a minha experiência com Light Touch é uma experiência muito boa, também tem uma curva de aprendizado. É um investimento alto, não é barato, né? Não é barato. E
Eu acho o seguinte, se o dentista puder, deve entrar, porque você pode trabalhar com o Light Touch, desde tirar uma cárie com mínimo de sensibilidade, cortar uma gengiva. Eu utilizo muito para desinfecção de bolsa e desinfecção periimplantar, e funciona mesmo, né? Você vê um resultado? Vejo um resultado bom, né? A terapia não vem, aquela terapia fotodinâmica, né? Que utiliza um medicamento com azul de metileno e entra com laser. Eu utilizava o laser de baixa, O soft junto, sim. Né? Agora eu entro com o modo desinfecção de bolsa e junto. Né? Soft E realmente ele dá uma enxugada na região. Então, a experiência, o depoimento assim, em relação a esse aparelho se o dentista tiver condições, entra. Não é por isso que ele vai conseguir mais clientes. Tem que saber. É mais uma ferramenta. Eu esperava que eu fosse triplicar. Nada. Eu utilizo no meu cliente mesmo. Então, entender que é uma ferramenta para você. É uma ferramenta você também. Uma bela ferramenta. A experiência que eu tô com o Light Touch, estou usando desde 2018. 2018, E... acho que comprei nessa época também. Logo que o Tony começou na Kremer ainda, tava... Já faz tempo. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Mas assim, 2019 foi. Eu só escaneava com fio retrator. A partir do momento do laser, eu comecei, dica do Bruguera, fala, cara, põe no modo gentleman lá, dá uma afastadinha na gengiva, não preciso de anestésico para fazer isso, e eu consigo um resultado bem bacana de escaneamento. Em 3 ou 4 horas, a gengiva está de volta. Olha aí. A gente vem aqui para falar. Já valeu o podcast. A gente vem aqui para falar. Vem todo metido aqui. Eu vou falar e vem aqui aprender. Isso aí. Gostei, Demetrio. Levantamento de seio. Cara, eu não consigo mais fazer com broca. Eu só abro o seio com o laser. Suavização óssea. A pontinha um pouquinho mais grossa. Eu posso usar aquela ponta mais escura, preta, né? Mas eu tenho um efeito assim muito bacana porque não uso broca de jeito nenhum. O paciente não encosto no paciente para ter o acesso. Algumas medidas assim, às vezes você tem já uma membrana um pouquinho mais delicada, que às vezes, mas você percebe quando você rompe alguma coisa. Mas geralmente, praticamente uns 80%, 90% dos casos, acho que mais chegando perto dos 90%, a gente consegue até tirar a tampinha numa boa, porque não tem aquele craquelado da marca da broca que fica nas bordas do seio, então machuca menos. O pontiagudo, não fica algum detalhe. É inacreditável, eu tenho muito menos trauma por causa disso. Então, assim, é uma coisa assim que eu estou usando, né? Já há algum tempo fazendo o levantamento de seio só com laser, e eu tive muito mais sucesso do que com broca, sem dúvida nenhuma. Pós-operatório muito mais confortável também, mas o laser ele é aquele instrumento digital, mas a gente não entra naquele fluxo de odontologia digital que a gente está colocando. E de marketing também não. Porque o que me perguntam, você pode cobrar a mais? O seu cliente fala, não posso cobrar um tostão a mais porque você tem aquilo para agregar. Mas não é porque você usou o laser que você vai cobrar mais. Isso, é a ferramenta. É a mesma coisa do oxinitrose. Porque tem um apelo. Quando a gente entrou, a gente achou que ia ter isso. E, na verdade, a gente usa por conforto pontual. Exato. E economiza tempo. Então, com broca eu demorava, sei lá, meia hora para conseguir o acesso. Com Light Touch aí, cara, eu abro em 5 minutos. É muito mais rápido. Nunca usei. Quando eu fizer alguma elevação, eu vou jogar um assunto assim que eu tenho me empenhado nele, que eu sei que vai ser de interesse de vocês, que são implantodontistas. Eu tenho
Comecei a fazer, olha lá, olha o tempo, hein? É. O primeiro elevação de seio maxilar eu fiz em 1990. Eu fui aprender com Axel Kirsch, criador da técnica. Aí eu fiz em 90 a primeira elevação, abertura e elevação, né? Quem me mandou o paciente, inclusive, foi um dentista muito querido, o Guido Maltagliati, que foi presidente da PCD. A gente também conhece gente Legal. boa pra caramba, né? Guido Maltagliati. Então, mandou essa cliente, nós fizemos logo no início lá. Então, eu já fiz muita elevação de seio maxilar. E hoje, agora, quando eu fizer o próximo, eu vou entrar com o Latitot. Mas eu tenho fugido da elevação de seio maxilar. E eu estou buscando técnica que eu possa utilizar 2 ou 3 implantes, mesmo implantes não convencionais, numa extremidade livre, que ainda não está dentro da técnica, porque nós estamos falando aí de forças laterais. Mas veja um caso que nos aflige. O paciente perde de premolares para trás de um lado só, ou o lado esquerdo ou o lado direito. Você tem, sem osso nenhum, enxerto, esperar de 8 a 12 meses, coloca o implante. O osso é um osso pobre em termos de biomecânica, dureza, né? Então você deixa esperando mais 6 meses, olha o tempo. Então, o que eu estou falando aqui não tem comprovação científica, mas eu estou buscando criar uma experiência de colocar um implante pterigóide, um zigomático e um convencional e trabalhar com pelo menos implantes mudando a curva, fazendo um pouco do losango, numa prótese fixa, para fugir do enxerto do seio maxilar. Quer dizer, é um outro assunto esse daí. Sim, mas eu estou buscando isso, para fugir do enxerto do seio maxilar. E tem colegas que estão dizendo, olha, eu faço lá um pterigóide, um zigomático, um convencional e splinto numa unilateral. Ainda não tem comprovação científica de que isso vai aguentar. Mas eu tô nessa busca. Bom, Né? Experiência clínica aí. Isso aí. E vai dividir conosco. Não, a coisa vai mudando, e principalmente dentro desse fluxo digital. Às vezes a gente se acostuma a manipular um software quando a gente está acostumado, falando, agora peguei o jeito da coisa aqui. Pronto, vem outra versão, muda a face, muda a ferramenta, muda... Outro curso, levanta às 5 da manhã, das 5 às 6 aula. Exatamente. Um excesso de informação, ele é constante. E a velocidade de de transformação que está tendo no dia a dia. Cara, eu comecei impressão 3D ontem, essa semana a gente foi... Nem fale nisso, sufoco, né, Luiz? Eu ligo às vezes, ô Luiz, o que eu faço aqui com essa impressora? Eu quero socar a impressora. Bom, essa semana aqui, quinta e sexta, a gente teve a presença do Glauber Rama, veio de Ribeirão Preto, um cara uma super expertise em impressão 3D, que é um cara que ele praticamente parametriza todas as resinas que a gente tem aí no mercado. Então, assim, um cara com uma expertise assim absurda, cara, muita coisa que ele já trouxe agora, que a gente pensava na impressão 3D, que foi coisa que eu aprendi, aí você fala, pô, mas aprendi em 2021, por exemplo, já. Cara, em 2 anos ele já mudou um monte de coisa e a gente já está mudando de novo. Então tem essa mudança na tecnologia, a gente tem que estar antenado realmente, porque vai mudando numa velocidade muito rápida. O que era antes não é hoje, né? Antes entrava uma técnica, João, até você colocar isso em prática no seu consultório, e até outros consultórios começaram a pegar essa expertise, eram mais de 10 anos. A implantodontia mesmo, quanto tempo demorou? Agora é rápido. É muito rápido. Você joga na internet aqui, falou, você vê, eu estou falando de uma busca de um detalhe dentro da implantodontia que é um caso unilateral. Logo vai ter gente que ou eu tenho a solução ou crítica, ou vem as duas. Ou vem as duas. Ou de repente, para você ver que
essa parte da comunicação é um negócio bem interessante com essa tecnologia, que eu acho que é o grande boom da tecnologia, é comunicação. Provavelmente alguém pode estar vendo a tua declaração aí da tua expertise de fugir de levantamento e já está estudando isso. E já está lá na frente. E aí Vou vai falar ligar pra para mim e Fala, vai dar uma solução. Já tenho isso, já tô, o Vamos artigo sentar vai no sair já e a tal. É. Cara, é inacreditável como a velocidade disso Você vê, daí. aí vocês puxaram um pouquinho, eu falei coisas de dentista antigo, dinossáurico, né, já de 40 anos, né? Fomos a única geração em que a odontologia ofertava dentadura e ponte móvel, a única geração que viu a odontologia sair da dentadura e ponte móvel e chegar no scanner digital. Outra geração não verá vai isso, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com softwares novos. Eu olho aquela tela, ela é estranha pra caramba, eu fico sofrendo. Jovens, agora vamos elogiar os jovens, eles têm uma facilidade. Ele entra ali já tá na cabeça, já nasce com o É, algoritmo. É intuitivo, né? Quer dizer, eu tenho que me esforçar muito mais com softwares. Para você ter uma ideia, João, a gente escolhe os nossos professores lá do curso da EOD realmente a dedo e os 4 têm que estar muito a favor. Então a gente procurou algumas pessoas, tal. O Danilo Bianchi, a gente chamou. Isso eu conheço da internet. Aí, Isso. esse. Então ele Já dá, fiz aula dele. Teve aqui ele dá Já fiz aula dele. foi teve aqui o conosco. último episódio foi o da gravação com ele. É um prodígio, né? Ele não Eu prodígio, já tem fiz curso com ele, 3 não conheço anos. pessoalmente. 3 anos de formado. Olha só. Então, se Facilidade. se a gente comparar assim, pô, eu tenho quase 30 e ele tem 3 anos de formado, cara, ele tá muito mais na frente. Mas ele põe na frente. Já saiu dentista, já Com essa tinha essa facilidade. tecnologia aqui. Eles metem a mão no teclado e sem medo. Sem medo. Exatamente. o Glauber Rama 35 também anos. 30 e poucos anos. Então, assim, ainda novo, cara. Pra Meu, gente pensar. já tô com vontade de fazer esse curso. Que dia que eu posso ir no IOD? Vai ser bem-vindo. Eu sou Vai ser um consumidor prazer de pra conhecimento, nós. viu? E encaixa muito, Encaixa, muito sim. no seu perfil, João. Vem conosco. Vai ser bom. Vem conosco. Depois eu vou ligar lá e vou falar com sua secretária. Pode chamar a Fátima, a gente A passa. o Fátima vai contato. passar o contato. De qualquer forma, já está o convite para o próximo módulo e lá tomar um café Opa. conosco. Lá. Próximo módulo nós vamos a Plenum. Não sei se você conhece lá. Eu acredito que dê para estender o convite. Lá A sim. Não gente conheço. vai passar o dia Vamos na Plenum. Vamos lá. Nossa, Ué, vamos. o João Opa! tem que ir. Tem que ir, Opa, João. Tem que ir. Vamos passar as datas para você. Opa. Você conhecer a Plenum. A Plenum é uma indústria nacional de implantes, né? Faz os implantes impressos. Ela é aqui sediada em Jundiaí. São 3 Não grandes profissionais Já ouvi ali falar. que Já ouvi encabeçam. falar. Mas eu não... E eles entregam muito amor na empresa, que é sua cara também, João. Você tem que estar lá. Já Você falei tem que dos ir lá. implantes Plenum para você. Já há uns meses atrás. Isso. Já. Convite Sim. feito e. Tá aceito, hein? Tá Marcar a aceito. data. Então, beleza. Tá marcado. Terminando o podcast, a gente já vai alinhar tudo isso aí. O último ponto que eu acho que é bacana também, já tocando no assunto da Pleno, é que a gente está vendo que com a tecnologia também mudou a abordagem do vendedor, do técnico. Hoje, praticamente, algumas empresas já não têm mais vendedor que visita o seu consultório, você praticamente só vai pelo site, faz a compra pelo site. Então, a abordagem da indústria também, principalmente para nós, é uma abordagem diferente. A indústria também tem esse modelo 4.0, então cada vez eles têm que mostrar que eles estão evoluindo com a tecnologia e a realidade da nossa profissão. Graças a Deus aqui a Odontologia do Brasil é uma das mais tecnológicas do mundo e eu acredito que eu colocaria Difícil já a igualar. gente em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Difícil igualar. Né? Pelo menos aí a gente tem Christian Coachman, Paulo Cano, que fizeram o boom do digital, do planejamento. Então a gente tem uma odontologia de muito respeito, que é a odontologia brasileira. E agora a gente está percebendo que a indústria está se rearranjando também por causa dessa evolução que a gente teve na odontologia. Como é que você vê essa parte desses novos materiais e a indústria 4.0, né, chegando aí?
Assim, boa explanação. Você colocou um quadro real. Hoje, eu sou menos consumidor passional. Eu acho que eu ganhei um pouco de maturidade. Eu antes comprava. Agora, eu vou estudar um pouco mais antes de comprar, porque tem tanta coisa dentro das gavetas. Quantos kits parados? Vocês todos, acho que isso eu acho que é meio Sim, comum. Sim. Então, eu tenho aproveitado o que a indústria está fazendo. Olha, nós vamos te mostrar o que nós estamos fazendo e você vai usar assim ou assado. Então, peraí, então vou estudar. Olha, nós temos um curso, tá? Eu vou fazer. Então, eu estou me transformando, eu acho, num consumidor tanto de tecnologia quanto de conhecimento, mais calmo, criterioso, e não com aquela passionalidade de sair comprando as coisas. Então, eu vejo assim. Eu tenho aproveitado o que a indústria tem a oferecer de oferecer conhecimento. Então, eu vejo dessa forma. É bacana, né? Você vê que agora, praticamente, eu tava vendo agora... E não quero mais aposentar, viu? Pô, tem tanta coisa para fazer, Sim, pô. bom demais. Vou fazer paella, mas quando tiver com 85, por aí. Isso traz um oxigênio pra gente que você não imagina, João. Muito bom, viu? Que mais, pessoal? O que mais? Então, João, de tudo que a gente conversou, qual que é o fluxo que você adotou para o seu dia a dia, o fluxo digital? Me conta os passos que você faz, porque cada um faz de forma diferente? Faz igual, diferente, vamos pensar assim. Cada um tem uma particularidade. Vamos lá, fluxo digital. Eu acredito que um apelo muito forte para quem entra no fluxo digital é falar assim, vou não só fazer um elemento, uma lâmina ou uma coroa sobre implante parafusada, não só fazer apenas um, embora já é uma maravilha você, o paciente chegar lá com um dente quebrado e numa consulta chairside, né, quer dizer, ao lado da cadeira, você na mesma manhã ou no mesmo dia entrega aquele dentinho. Mas aí a gente volta naquele ponto que a gente falou lá atrás, o conhecimento do protético. Você tem um protético acessível que te resolva? Ou você já domina o conhecimento de prótese básico, rudimentar ou avançado? Porque o paciente hoje ele é muito exigente, não é? Ele mostra a fotografia do artista e fala, eu quero um dente igual. Às vezes aquela fotografia que o cara põe luz que é completamente diferente do que está no sol, no ambiente fechado, mas é aquela fotografia o paciente fala, eu quero igual. E isto você tem que de alguma forma esclarecer ou entregar para ele aquilo. Então, vamos lá. Então, eu utilizo demais o digital para entregar um elemento no mesmo dia que resolve o problema do paciente. O paciente desesperado, quebrei o dente da frente. Vem aqui que eu resolvo. No meu caso, eu tenho um protético na clínica e, por critérios do destino, eu me preparei nessa parte de prótese. Então, eu faço a maquiagem, faço estratificação, embora eu tenha consciência de que os protéticos profissionais façam melhor do que eu. Né? Então, o dentista que... Essa teoria é o que a gente fala assim, quando você vicia no pó de cerâmico ali. Viciou no pó de cerâmica. Não, é legal. Impressionante. Eu falei, e como nós temos ali... Viciado no pó da cerâmica. E como a gente tem ali um forno à disposição, você pode brincar, fazer experiência. Pô, agora eu vou colocar a maquiagem interna por dentro. Nunca ninguém falou nisso, agora já estão falando, já estamos brincando com isso, quer dizer, maquiar por dentro, internamente. Veja, olha quanta coisa. Mas olha quanto conhecimento o dentista tem que acumular. Ele tem que acumular o conhecimento digital, ele tem que acumular o conhecimento cirúrgico, ele tem que acumular o conhecimento de pré e pós-operatório e medicamentoso, saber resolver. Ele tem que dominar o conhecimento cirúrgico de abrir aquela área e, se houver uma intercorrência, ele saber
vamos elevar as mãos para o céu? Nunca aconteceu. Tem que saber resolver um caso de uma hemorragia, de uma artéria cortada inadvertidamente, ou então num descolamento. É difícil de acontecer, mas o dentista... Olha quanto conhecimento básico o dentista tem que ter, além de criar agora uma curva de aprendizado em prótese. Sendo que tem protéticos de 15, 20 anos que fazem com maestria, como é que ele vai igualar? Entendeu? Né? Então, o Demétrio é a mesma coisa, é a mesma escola que a minha. Então, a gente teve a sorte de que a vida nos preparou para isso. Então, a gente faz o básico, mais ou menos, então a gente se defende. Agora, o fluxo forte é entregar 12, 14 elementos, eu entrego, em média, em 2 dias e meio. Adoro, por exemplo, vamos dividir experiência. Se você faz todo o planejamento reverso, faz o enceramento no digital, no Exocad, o Inlab também funciona muito bem, embora você vê, eu tenho Inlab há quanto tempo? Nunca uso o Inlab. Então eu fui aprender a sofrer pra caramba e sofro ainda hoje aprendendo Exocad. Eu tenho professor de Exocad. Porque a deficiência de 3 anos da especialização não me deu isso. Então hoje eu tenho professor de Exocad. Então, veja, olha a quantidade de conhecimento que a gente é obrigado, a gente se obriga, né? A gente se obriga. Porque eu posso mandar para um cadista, mas e o caso que eu quero para amanhã à tarde? O cadista não vai fazer. Então, a gente também é prepotente, eu quero conhecer, eu quero conseguir, então a gente tem que estudar, quero dominar, né? Então, hoje, o carro-chefe da minha clínica, eu entrego uma reabilitação em 2 dias e meio. É assim que eu... Né? Até numa rotina que a gente vive... Eu quero um caso por semana ou 2 casos por semana. Eu busco isso. Um aluno dividiu conosco lá, ontem no COF lá, que ele teve que atender uma emergência lá em São Paulo e que o paciente já chegou questionando ele, falando, se você tem aquela solução que consegue fazer para mim agora, já resolver? E ele não tinha a solução, ficou na parede ali. Aí falou, então só me socorre e depois eu vejo o que eu faço. E o paciente seguiu. No mundo de hoje, onde a gente tem esse tudo muito dinâmico, né? Principalmente uma cidade igual São Paulo, dar essa solução para o paciente. Como você fazia no analógico, quantas consultas? Muitas consultas. Às vezes um semestre. Cada vez. Às Cada vezes um vez semestre. que a gente... Eu sei que vocês são da mesma escola. Sim. Um semestre, 6 meses. Vocês são da mesma escola. Sim, mas cada vez que a gente levanta da cadeira, e por exemplo, lá eu tenho forno no 3º andar e tenho forno também na minha sala, mas às vezes o cliente está aqui do lado, já estou dando o tomzinho que eu quero, às vezes na boca, levanto, vou ali no forno e ponho para 15 minutos para queimar aquele pigmento. Ao levantar da minha cadeira e ir até o forno, que dá 1,5 metro, seria mais ou menos 10 ou 15 dias se eu tivesse mandado para um protético. Muito bom. Não é? Muito bom. Não é verdade? Então, 3 vezes que eu faça Adorei isso, essa. daí 45 dias já. Adorei E o dentista quase infarta com protético, Você tá né? no modelo ao vivo ali para bater. Porque... Peço, abre a persiana para entrar a luz. Puta, muda completamente. Sim. E o Emex, que a gente usa de silicato de lítio, a gente não quer usar outra coisa. Eu fui do tempo do refratário. Você pegou? Putz, você encostava, quebrava a lâmpada. Você pegou também? É tudo velho aqui. Quebrava. Isso então, quando não quebrava a época que teve a lúmina, que já estava instalada em boca, quebrava a cervical. Cara, o Empresum... Você só olhava para ele e quebrava. Não, hoje a gente consegue fazer lâminas de 0,3 ou de silicato e você aperta ela e ela não quebra. Muito, evoluiu pelo Emax, cara, pelo de silicato. Mas ele puxa a cor do dente. Sim. Não teve aquele caso que eu mandei? Não teve? Teve. Né? E o paciente gostou porque acabou ficando natural. O paciente gostou. Quer ver o caso? O paciente gostou. Sim. Eu falei, o cor do incisivo central do dente 11 ficou diferente, porque eu expliquei para o paciente, a lâmina, a maquiagem foi a mesma, tal,
Só que ela puxou a cor do dente. Ele falou, eu adorei. Ufa. Quer ver? Translucidez. Aperta aqui, Tá no Fresa. no celular. No Fresa, tá lá no Fresa, tá no nosso grupo, lá no nosso grupo. Os Fresa O Boys. Fresa Boy. Os Fresa Boys. Era muito Não foi bom. você que inventou esse nome, Eu acho Fresa que Boy? foi. Acho que foi. Fresa Boys, tá aqui. Não, o resto eu não posso pôr aqui. Ó, aqui, ó. Esse foi o antes e esse foi o depois. Entrega em 2 dias e meio. Depois Eu fiz na quarta-feira, fiz na segunda, na quarta tarde instalei. Então, é 2 dias e meio. Ó, olha lá. Percebe que deu Puxou o o tonzinho, substrato, puxou o substrato? E o paciente falou, eu adorei. Eu falei, ufa. Mas então, aí entra o light touch. Se fosse necessário, eu tiraria, mudaria a maquiagem e cimentaria a mesma lâmina. O Demétrio tem uma história agora recente, que semana retrasada ele teve fazendo o curso, né? A gente foi pra... Pra Cuiabá. Tava em Cuiabá. Cuiabá. Aliás, Ah, é? o professor Ricardo, que mandou um abraço pra você, que te conhecia lá, de Cuiabá. De Cuiabá. Turminha da ABO de Cuiabá. Se Mato Grosso. se eu vir a foto, eu Depois eu te mostro. Manda aqui foto. direitinho. Mas Ricardo, Nossa, eu gente fui muito boa. 2 anos para lá. Fui Olha, você com- falou meu nome e eles lembraram. Lembraram. Foi a convite do professor, do Johnny Velasco. Não sei se você De lembra nome, também. de nomes. Johnny, sim. Aí fiquei uma semana Velasco. dando fluxo digital em faceta lá em Cuiabá. Foi excelente assim o curso. Serec ou outro Foi software? com o Serec. Mas eu tô citando por causa da solução que você teve no Isso. final, que foi Que o foi grande... correu tudo bem. O último instante. Já tô ali- curioso, hein? Já tô É, curioso. é. Que solução será essa? É. No último instante, eu estava cimentando o central, eu estava dando acabamento, Uma passando a reabilitação. broquinha, quebrou a lente do dente 21. Aí, pô, na hora eu pensei, pô, correu tudo bem, né? Só uma reabilitação à vida lente. dos alunos, os pacientes. Você já fez Aí- também? Quantos elementos você fez? Boca inteira, né? Fiz 10. É, Não, os 10 Quer dizer, superiores. na verdade, a gente trabalha da mesma forma. Provavelmente Isso. nós 4 aqui trabalhamos da mesma forma. Ficamos uma semana, eu dei o curso e a gente começou Que legal. e finalizamos tudo começou na terça, finalizei na sexta-feira. E aí o pessoal, não, mas vamos ver como é que resolve, né? Pô, já tava tudo lá. O Johnny já tinha arrumado um light touch, mas a gente acabou descolando lá porque a pecinha tava melhor. Mas Você estava cimentando, ela quebrou na cimentação. não, Então, já tava cimentado, eu tava dando acabamento na lixinha, ele plic, fininha deu uma e tal. Quer dizer, teria que remover. Tá, vamos lá. Isso. Eu usaria o light touch. Na época, na Aí você, hora a gente você faz acabou um usando a suspense broca, agora né? aqui, porque eu quero saber a Mas o que solução. foi? A gente pôs para imprimir, Pra fresar. Fresar. para fresar Fresar. de novo. E Tirou. quando tirei, Deu. acabou. Não, Não, deu mais meia horinha no máximo Essa ali. é a E vantagem. não estava planejado. fresagem. E para os alunos foi o. foi Aperta o sensacional. botão, Adoraram. fresou, vai pro forno, Isso. mais uma meia hora de forno ali, 15 minutos, cristaliza. Manteve o padrão de cor. Primeira Em faceta 10. que o Peter sai É. do serviço, tava dando polimento, vou na parede. Sai da minha mão, pá, E sumiu. quebrou. Não, e quando some? Quando cai no chão e some, lâmina muito Vai fininha. embora. buraco Eu falei, negro. aguenta mais 15 minutos aí. Que... Ó, Sim. às vezes você dá alguma solução, por exemplo, esse daí é fantástico. O que o digital nos proporciona? Caiu, quebrou, o escaneamento está ali, já está cimentada as outras, vai lá, faz um recorta, só escaneia para ele acertar no Serec é uma grande vantagem. Você não tem, o seu trabalho é 0 de ponto de contato, seu trabalho é praticamente 0 de ajuste oclusal. Já com o Exocad eu peno um pouco mais. Eu não sei se é a experiência de Mas vocês. isso aí você vai se ajustando. É, Porque chega uma O hora Serec, que o tem Serec então, pá, bom. Calibragem. Se você Mas for colocar num lab, mas eu não diferente vou também. morrer sem dominar esse tal do Exocad, hein? Eu vou dominar ele ainda. Sim, Ó, vamos lá. com certeza. Aí, então olha a vantagem. Apertou o botão, escaneou, apertou o botão, resolveu. Então a gente às vezes tem algumas soluções que eu vou dividir uma agora. Eu vou dividir uma agora com vocês. Demetrio deu a dica. Resolvi dessa forma, o pessoal viu uma dificuldade real, que seria uma dificuldade, e resolveu em meia hora, 45 minutos, resolveu. Isso. Ponto.
Quer dizer, já tiveram uma experiência que alguma coisa pode dar errado. Então, eu vou falar um macetezinho para quem é protético, talvez ouvindo isso, fala, eu já faço isso há 30 anos, mas eu nunca tinha visto e deu certo. Vamos lá, a gente sempre está procurando fazer mais rápido, não é? Você está ali no Serec, hoje a gente faz um projeto no Serec em 15 minutos. Antes a gente demorava 1 ou 2 horas, não é? Sim. 15, 20 minutos você faz o projeto, já sai fresando. É a curva de aprendizado, todos estamos nesse nível aqui. Aí você vai fazer a maquiagem. Tem que acertar a cor. Então, o que eu tenho feito para ganhar tempo, sempre procuro do tempo? Eu uso o Evocolor, né, da Evoclair. Coloco os pigmentos, levo no forno sem... normalmente o forno fica sendo mantido a 400 graus, mais ou menos. Deixo 1 minuto, subo. Ele já fixou o pigmento. Eu já passo o glaze. Naquela fase que ele fica opaco. Ele fica branquinho. Sim. 1 minuto. Já passo o glaze e tem uma vantagem. Ele já adquire a cor que ele vai assumir. Na hora que você passa o glaze. E eu uso só os 15 minutos do glaze. Então, Então isso fica uma dica. Ganhar tempo. Diminui e queima. Diminui uma queima. Porque, fica 15 minutos no pigmento do Evocolor. Aí você tem que esperar esfriar. Você ganha aí quase meia hora. Ganha daí para mais. Ganha mais. Porque tem que esperar esfriar. Tem o tempo de forno. Então fica a dica. Eu não sei se utilizava ou não. Pode ser uma bobagem o que eu estou falando, mas eu fiz uma vez, deu certo, então eu uso direto. Porque o pigmento, para quem está acostumado, você passa o pigmento, você não sabe. Na verdade, você não enxerga como ele vai ficar. Não é verdade? Sim. Que faz parte da curva de aprendizado como protético. É igual fazer cerveja. Ela fica pronta, mas você não consegue provar. Né? Então, pequena dica assim que vai ganhar uma meia hora por... Sim. Muito bom. Né? E estamos experimentando a maquiagem interna. Porque é um universo a ser explorado. Sim. Né? Não é verdade? O Paulo Cano já faz isso? Já passava isso para nós. É um universo a ser explorado. É uma característica. Às vezes dá você uma boa escondida de um substrato, uma coisinha muito pequenininha. Ou pacificar um pouco ali, em algum ponto. É um universo, Tem né? aquela controvérsia da adesividade depois em cima dos óxidos, né? E que são os pigmentos, né? Que são óxidos metálicos ali, mas, cara, dá um resultado bacana. Às vezes precisa mesmo, né? Então... Vamos dividindo essa técnica. Vamos dividindo as experiências, né? Okay. E o número de cores também acaba diminuindo, né? Quando você começa fazendo maquiagem, cara, são 4, 5 cores que você tem e depois você acaba conseguindo chegar com a sua maquiagem na cor que você quer. Então você deixa de comprar aquelas cores e o pessoal nem tá trazendo mais também, né? Não tem uma cor ali, C2, por exemplo, D1, D2, D3, acabou isso daí, né? Já não tem mais, né, esses blocos assim em toda a escala VIP. Então você acaba também sendo obrigado a ter um pouquinho de expertise ali no forno, né? É inevitável a necessidade de estudar. Não dá para parar de estudar. E pilar personalizado, você tem feito alguma coisa de... Não. Que também o pilar personalizado, também a gente tá numa batalha aí, a gente tá usando as resinas biocompatíveis. Essas resinas, eu tô personalizando um pilar com o arcabouço gengival que a gente deixou e virando chairside depois. Numa mesma sessão eu consigo personalizar o pilar com essas bioativas e transformo num preparo e a gente consegue fazer um chairside lá também, rápido na hora. E escaneia sobre a base que você construiu em resina, é isso? Isso. Como se fosse um multilayer. Como se fosse múltiplas camadas. Isso. Mas como se fosse escaneia, como se fosse preparo de dente. Ele trocou o pilar de zircônia por um pilar em resina feito com resina flow
com resina bioativa. House. Isso é para compensar alguma inclinação de implante que não foi o ideal para você? Geralmente. Ou que esteja mais próximo da superfície? Às vezes tem uma faixa gengival muito grande, que você às vezes não vai conseguir, não sabe como é que vai deixar o arcabouço, o acabamento gengival. Então eu faço um condicionamento gengival primeiro com um provisório. Naquele arcabouço eu faço o meu pilar personalizado em resina bioativa. E escaneio como se fosse núcleo. E constrói ali. E faço só a coroinha e viro um chairside também. Para você fazer na mesma sessão. É uma solução, né? Uma solução. Isso. Tem tido bons resultados, né? Mas você está usando isso como rotina? Praticamente. Agora está entrando cada vez mais na minha rotina. Poxa, eu já vou direto no T-Base e já... Então, mas é que às vezes você precisa de um pilarzinho um pouquinho mais elaborado para dar o arcabouço gengival. Vamos ver essa técnica sua aí. Bacaninha. Vamos dar só uma revisada, né? Para a gente finalizar. Até finalizou 10h30. João, tem alguma coisa que você queira lembrar, que você tem interesse que queira falar? A gente falou, foi tão bom, foi né? bom, olha, eu nem vi o tempo passar. Eu também cara, não, agora que eu vi cara. que é quase 11 horas. Teve um caso, que esse caso é um caso ilustrativo, que foi a razão, voltando no óxido nitroso, que foi a razão pelo qual eu resolvi divulgar a técnica. Foi o caso de uma menininha. O nome dela era Mariana. Ela chegou lá com uma fratura. Eu tenho fotos disso aí. Tiraram fotos. Ela chegou com uma fratura dento-alveolar. Ela caiu numa escada. Imagina essa quina aqui. Ela bateu bem essa região abaixo do nariz. Então ela rompeu o osso. Então desceu osso e desceu também os dentes decíduos. Ela tinha acho que 6 anos. 6 anos. E ela chegou no consultório. Que ano que foi isso? 1990 e poucos, né? Deve ser. E eu me lembro que eu estava atendendo uma paciente, eu atendo junto na mesma clínica com a minha esposa, Maria Laura, né, que é a Lia, que é ortodontista, e ela entrou lá no consultório e falou, olha, você atende esse paciente, depois você não atende mais ninguém, você vai atender uma menina. Então, uma menininha, né? E não é o meu forte atender pediatria, mas ordem da mulher você cumpre, né? Simplesmente cumpre. Eu falei, tá bom. Aí na hora que eu saí, dispensei o paciente e tal, saí, a menininha morava ali em Itapevi, porque tem onde Alphaville, Barueri, tem Itapevi, Jandira, tem as cidadezinhas próximas. Alguém levou ela num pronto-socorro após o acidente, o pronto-socorro não quis atender. Ainda bem, porque o atendimento no pronto-socorro teria sido terrível para essa menina, no sentido de imobilizar, anestesiar. Bom, aí levaram ela para uma dentista em Alphaville, tempo pra caramba. Eu me lembro até do nome dela, ela chamava Eliane. Muito querida essa dentista aí. Depois essa dentista, ela faleceu. Teve um câncer, mas era uma pessoa boníssima. E ela falou, olha, eu não atendo isso aqui, mas você vai lá no consultório do João, que ele vai ter um gásinho, falando propaganda do gásinho, e ele vai dar conta de atender. Falei, tá bom. Cheguei, a menina estava lá, né, abraçada na perna da mãe, já tinha esfriado do acidente, então começa a doer, né? Bom, expliquei para a mãe, teve um rapaz lá que uma boa alma estava levando ela lá, e é uma gracinha, menininha. E falei, olha, eu vou usar um gásinho, a finalidade é que ela dê um conforto para o atendimento, vai ter que anestesiar, tal. Fizemos a mãe, ok. Fizemos o gás, ela não viu a anestesia ser dada, né? A gente tem técnica que eu desenvolvi para odontopediatria, tem até apostilinha para isso no curso de óxido nitroso, né? Para tratar de criança e tal. E fizemos a extração dos dentes descidos que não havia como manter. Ela tinha um mesiodens. Um dia teria que fazer aquela cirurgia, já fizemos também, limpamos, porque tinha até areia. Limpamos, suturamos. Na hora de ir embora, esse foi o fato. Ela ia embora, eu falei assim, tem um abraço pro titio? Ela veio saltitante, pendurou no meu pescoço.
Qual foi a percepção? Eu falei assim, essa técnica não pode ficar num consultório só. Foi aí que eu aceitei os convites para divulgar. Legal, muito bom. Né? Então, essa foi a razão e foi uma missão. Foi um instrumento. Porque eu passei poucas e boas com essa... Imagino. Né? Teve grupos, eu não gosto mais de citar, mas teve grupos também que na verdade queriam a primazia, então havia ataques, difamação, ataques, eu não gosto de citar. Foi dura a época, simplesmente pelo fato que você estava apresentando. Né? Como disse o Luciano Artioli Moreira, você vai ganhar afetos maravilhosos e inimigos gratuitos. Mas valeu, porque hoje a técnica está aí, todo dentista tem o direito de usar. Isso é que é importante. E obrigado em nome de todos nós, né? E a gente passou, né? Foi uma... Nós você hoje. isso aí. Muito obrigado a você. É uma luta. Obrigado. É uma honra estar recebendo você aqui, João. E marcar uma paella agora, né? Opa, põe a foto da paella para a turma ver, porque essa é minha verdadeira profissão. Que legal. Muito obrigado mesmo, né? Dividir tanta história, tanto conteúdo. É um orgulho e o convite está feito. E queremos muito a sua presença lá conosco no EOD. Tá aceito. E o Tá aceito João o é uma convite. prova viva que não tem idade para começar no digital. Você pode estar fazendo suas reabilitações lindas, maravilhosas. Você vai só melhorar, vai facilitar, vai te dar qualidade de vida, né? Mais tempo para a família, mais tempo para cozinhar. Né? Mostra que a gente está no caminho certo. Exato. Né? A gente vai seguir grandes espelhos igual você. Tá? Obrigado mesmo. Sem dúvida nenhuma, hein? No espelho. Muito espelho. bom. Que bom. Obrigado Fiquei aí. feliz também. Obrigado pelo tempo aí. Acordar cedo, né? Sábado frio. Para poder gravar aqui com a gente. Agradeço Não, bastante. bater papo sempre é bom. Eu que agradeço, né? A gente, o convite. todo dia trabalhando, a gente sempre todo mundo se pergunta, será que eu estou no caminho certo, né? E a gente vê pessoas como você, fala que sim, estou no caminho certo. E escolher e mirar grandes personalidades, assim, faz a gente reafirmar isso aí. Isso mesmo. A odontologia é uma profissão maravilhosa, né? Vou deixar assim como consideração final também. É uma profissão maravilhosa e que exige muito esforço de quem abraça essa profissão, né? A gente sabe disso, né? E eu deixo também como consideração final o que já foi falado aqui, que na verdade não existe uma concorrência entre os colegas, a gente percebe isso, não existe, não faz diferença o outro colega ter sucesso, né? E eu tive assim um caso para ilustrar. Eu tenho um protético amigo que ele me ligou num sábado e eu estava tranquilo naquele sábado, o protético falou, olha, podemos ir aí com um caso. Tem um dentista que ele está sofrendo demais, faz 1 ano e meio isso daí. Ele está sofrendo demais com o caso de uma paciente, não acerta a faceta. A paciente já está com a paciência esgotada, está um conflito, ele é amigo. Eu conhecia esse dentista também, e era um sábado. Eu falei, vamos lá. Fomos lá no consultório, ele estava com o modelo, a gente já, né, a exemplo de todos vocês aqui, escaneamos no próprio modelo que Coré tinha o bloquinho, fizemos o projeto, a fresagem, meia horinha, bloquinho na mão, o protético muito experiente fez a maquiagem. Na segunda-feira, entregaram, a paciente ficou feliz da vida. O dentista me ligou. Se ele ver aqui, ele vai se identificar. Me ligou. João, quanto eu lhe pago? Eu falei, nada. Não, mas você foi num sábado lá. Eu falei, nada. Eu só te peço uma coisa. O dia que alguém precisar de alguma coisa, você tocar o coração, você faça. Porque foi um prazer ter ficado lá com vocês. Então, a mensagem que eu passo é que o dentista, às vezes, ele fica muito sozinho dentro do consultório. Mas, se puder, interaja com os colegas. É isso que eu passo de mensagem, né? Muito bom. Né? Show de bola. É isso aí. É para nós. Obrigado. Obrigado.